Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, que diz: A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para os que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto, a terra suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente desse povo herde tudo isso. A casa de Judá e a casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça e segundo a verdade em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do quarto mês, o do quinto, o do sétimo, o do décimo serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: Queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti ao iniciar de um novo dia. E o fazemos confiados única e exclusivamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que cuida de nós, que peleja por nós, aquele que nos dá vitória no dia a dia, aquele que nos preserva como a menina dos seus olhos. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos pela preservação, pelo plano eterno da redenção em Cristo Jesus. Te louvamos porque
À semelhança de Samuel, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas e seja feita aqui nesta terra como ela é feita nos céus. Que a cada dia o Senhor nos dê as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ensina-nos a sermos perdoadores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do pecado, livra-nos do desvio, livra-nos do afastamento da tua presença. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Por isso nós nos rendemos a ti. Colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, suplicando que o Senhor continue a trabalhar em nós, nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de meditação na tua palavra, de busca do Senhor e do seu poder, de obediência ao Senhor, que as nossas vidas reproduzam a vida de Cristo. Que o Senhor visite os nossos lares, trazendo cura, trazendo restauração, mas acima de tudo, trazendo salvação. Hoje seja um dia de salvação. Clamamos pelos enfermos, que o Senhor continue a abençoá-los, curá-los, restaurá-los, que o Senhor vá diante de nós, liberando os procedimentos, liberando consulta, liberando exames, liberando cirurgia, aonde alguém nesta expectativa que a boa mão do Senhor conduza em vitória. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos para conduzir os tratamentos. Clamo de uma maneira muito especial por aqueles que andam angustiados, aflitos, perturbados, pessoas que estão deprimidas, que o Senhor traga paz aos seus corações, tranquilidade e entendimento da limitação de cada um. Clamo pela tua igreja, renova a tua igreja, visita a tua igreja, fortalece a tua igreja, traz a tua igreja de volta à simplicidade do Evangelho e que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Dá crescimento à tua igreja e nos fortalece. E abençoa neste final de semana. É assim que oramos, agradecidos. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.